Oi, a É, ideia é o É seguinte, Ricardo. Ricardo. a ideia é o seguinte, Paulo, nós estamos aqui articulando esse centro aqui de gestão pública, né, para fazer debates sobre as políticas de gestão. É uma instituição ainda virtual, né, existe no espaço cibernético, mas e que congrega um conjunto de pessoas interessadas, como você e todos que estão aqui, nas políticas de gestão pública. E, recentemente, o Ministério de Gestão mandou quer dizer, mandou não, montou uma comissão coordenada pela AGU para retomar uma conversa que vocês fizeram lá em 2019. Chegaram a ter uma conclusão, fizeram uma proposta, e essa proposta não foi encaminhada para o Congresso. E agora se retoma isso com a coordenação da AGU, né, para discutir esses modelos organizacionais. Então, a ideia era assim, você, como participou disso, fazer assim um resumo do que foi, quais são os pontos importantes, etc. E mesmo essa comissão agora, cujo objetivo é rever o Decreto-Lei 200, o que que ela pode aproveitar do que está lá, entendeu? Eu, por exemplo, quando vi que era um ano, falei, ué, mas já teve uma comissão, né? O trabalho provavelmente está adiantado, né? Mas botaram lá um prazo de um ano. Eu imaginei que seria alguma coisa diferente do que vocês fizeram. Então, um pouco essa é a ideia. Então, assim, e aí nada melhor do que quem participou da comissão, né, fazer essa apresentação aqui, e já que o assunto está sendo pautado aí, é bom a gente entender o que está acontecendo e poder também ter informação para discutir e debater o assunto, né? Essa é a ideia, Paulo. Agradeço a participação mais uma vez. Ou seja, é um zero e vezeiro de palestrante aqui. Bom, em primeiro lugar, para mim também é uma alegria, uma honra. Eu vou tentar fazer uma síntese. E eu preparei, eu gosto muito de usar o Prezi em aulas, preparei um Prezi que organiza um pouco a cabeça sobre o que foi a comissão passada, as peculiaridades de abordar este tema no contexto brasileiro e o que a comissão nova como ela está sendo estruturada, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Já aqui tenho aqui já, sim. Pronto. Qual a ideia? É falar da comissão de especialistas, a passada e a futura. A passada, ela iniciou seus trabalhos no dia 13/12 de 2007 e entregou os resultados do seu trabalho, que foi tanto um projeto de lei, um anteprojeto de lei, como também uma exposição de motivos muito detalhada. Na sequência, inclusive, eu vou mostrar, nós levamos ainda à frente mais alguns estudos e publicamos o livro, fizemos seminários, etc. A nova comissão, ela tem um prazo de um ano, porém, ela só inicia a contagem desse prazo a partir da data da efetiva instalação. E é isso que nós vamos ver. Para organizar esses aspectos, eu separei em 5 itens e contando um pouquinho a história de como começou, enfim, tudo isso e o porquê a comissão. Agora eu não estou conseguindo andar, não sei o que está acontecendo agora. Pronto. Então, a ideia de revisar esse quadro geral da organização administrativa e o Decreto-Lei 200 surgiu de uma conversa minha com o Francisco Gaetani. Na época, ele era secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão e havia me convidado para participar de um debate sobre fundações estatais em Brasília. Depois desse debate, eu chamei a atenção, num almoço que tive com ele, de que cada uma das pessoas na mesa falavam sobre fundações estatais pensando em um objeto distinto, né? Não tinham entendido muito bem o que significava ser uma fundação estatal de direito privado e suas condicionalidades. E o que eu dizia a ele que essa dificuldade iria acontecer no Congresso, e estava acontecendo na academia e provavelmente aconteceria também na sociedade civil, que muito mais importante do que simplesmente disciplinar as fundações estatais era organizar as caixinhas e que, como um todo, de modo global, para que as pessoas entendessem claramente o que cabia a cada formato organizatório e como eles se diferenciavam. A diferenciação ficava mais clara quando você tinha um quadro geral nítido e preciso sobre os diferentes formatos organizatórios.
Ele achou a ideia interessante, me disse que conversasse com professores e se eu conseguisse reunir um grupo motivado a produzir um texto que mudasse o Decreto-Lei 200 ou até revogasse o Decreto-Lei 200, ah, para superá-lo e para aperfeiçoá-lo, porque ele era muito e continua sendo muito impreciso em vários tópicos e até contrário à Constituição em vários tópicos, ele topava encaminhar ao ministro Paulo Bernardo. O ministro Paulo Bernardo gostou muito da ideia e rapidamente eu consegui reunir um grupo, convidei vários professores e começamos a trabalhar a partir de duas portarias. Uma portaria 426 de 2007, de setembro de 2007, nomeando a comissão. Posteriormente, ela foi ampliada, acrescentando mais um nome que era Maria Celli, por indicação do Anastasia, que na época acho que era governador do estado. A comissão foi formada, portanto, ao final, por 7 professores, todos professores de direito, mas de direito administrativo e convivência da administração pública, que já haviam trabalhado na administração pública, tinham uma vivência, não apenas professores que recortavam nuvens, pensavam apenas em normas, nada disso. Pessoas que já tinham experiência concreta com a administração. O Almiro do Couto Silva, do Rio Grande do Sul, o Carlos Ari, de São Paulo, o Floriano de Azevedo Marques, também de São Paulo, a Maria Celli, de Minas Gerais, a Maria Silva Zanella de Pietro, de São Paulo, eu, da Bahia, e o Sérgio D'Andrea, do Rio de Janeiro. Eu pedi que a Maria Silvia assumisse a presidência, eu fiquei com a secretaria-geral da comissão e conduzimos os trabalhos fazendo um calendário que funcionou perfeitamente. Era um calendário ambicioso, foram 18 reuniões de trabalho, algumas das reuniões ocupavam 2 dias inteiros de debate. E, ao final, nós conseguimos entregar não só o texto revisado por todos e com acréscimos e tudo mais, mas também com uma exposição de motivos bastante rica em 16 de 7 de 2009, não 2019, mas 2009. Esse texto e a exposição de motivos, o próprio Ministério depois publicou num folhetinho pequenininho, como que é esse aqui, fez algumas tiragens e cada professor da comissão foi relator e responsável por uma parte, por um capítulo do projeto, mas todo mundo debateu, todo mundo acrescentou, todo mundo fez mudanças de redação bastante abrangentes. Ao final, depois de termos entregue tanto o anteprojeto quanto a exposição de motivos, eu coordenei um livro para explicar o anteprojeto, um livro de 440 páginas, que saiu publicado pela editora Fórum, e fizemos também um seminário nacional aqui na Bahia, com a participação de todos os membros da comissão, abordando os tópicos da matéria. Portanto, obviamente, eu não tenho a pretensão de esgotar as 440 páginas nessa meia hora aqui de exposição rápida. Apenas para dar um registro, esse livro continua saindo, esse livro virou um sucesso editorial. Eu parei de revisá-lo depois de um certo tempo, mas ele continua atual e adotado em vários cursos de pós-graduação, na USP, na PUC, enfim, em vários lugares. A atividade da comissão ela não foi remunerada, foi considerada um serviço de interesse público e foi um sucesso acadêmico, como eu falei. Houve uma enorme repercussão na comunidade dos administrativistas, muita gente reviu conceitos, melhorou, mudou manuais, adotou os conceitos da comissão. O Supremo citou em decisões o anteprojeto para interpretar, inclusive, normas já vigentes no Brasil. Porém, o executivo ficou paralisado, não conseguiu levar à frente, porque sofreu uma forte oposição do TCU. Na época, era o fim do governo Lula II, o governo estava muito enfraquecido, estava vivendo uma série de denúncias e ainda ia tentar emplacar a Dilma, não quis comprar uma briga com o TCU e deixou o projeto na gaveta. A própria Dilma me disse que queria levar em 15 dias para o Congresso, acabou não levando nada, e ficou aquilo na gaveta. Mas, curiosamente, esse projeto não foi não é a história de um fracasso, porque inúmeras normas do projeto foram incorporadas e às vezes até reproduzidas literalmente em outros projetos de lei que se transformaram em lei. Por exemplo, a mudança da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, são 8 artigos, só
4 artigos eram diretamente influenciados por normas que constavam do anteprojeto, até porque o próprio Carlos Ari e o Floriano participaram da comissão, participaram desses debates, e as normas que ali estão no projeto foram levadas para a LINDB, no final das contas. Também a norma que eu preparei sobre contrato de gestão, e na verdade a gente chamou de contrato de autonomia no projeto, foi depois transformado em projeto de lei específico pelo senador Anastasia e foi convertido praticamente de modo literal, apenas trocando o nome para contrato de desempenho, na Lei 13.934 de 2019. Por fim, também o Anastasia, que é um reformador entusiasmado, pegou um trecho também do projeto que tratava sobre conferências de serviço, que é um instituto italiano, que eu posso explicar depois com mais calma, que eu sugeri à comissão e a comissão debateu, ajustou a redação e também incorporou na comissão. Ele pegou este texto sobre conferência de serviços e deu nome de decisão coordenada e esta foi transformou em projeto de lei, e esta lei 14.210 está vigorando já desde de 2021. Isso aconteceu também em estados e municípios. Na Bahia, nós temos conferência de serviços com o mesmo texto do texto da comissão na Lei de Processo Administrativo. Em Minas Gerais também foram aprovadas várias leis que incorporaram textos do projeto nas suas respectivas leis. A AGU colocou normas no seu estatuto da comissão. Enfim, o que aconteceu foi que houve as pessoas foram incorporando as normas do projeto, seja nos seus livros doutrinários, seus livros acadêmicos, seja em decisões judiciais e seja em projetos de lei que se converteram depois em normas vigentes, o que mostra que, de fato, a comissão tinha oferecido um projeto realista, útil, que a comunidade acolheu muito bem. E acolheu a ponto do texto se transformar em livro-texto de vários cursos de mestrado. Muito bem. Qual era o desafio da ocasião e quais eram os desafios geral e o desafio específico, né? É difícil interpretar tudo, mas eu diria que, basicamente, o desafio geral era estabelecer normas gerais sobre a organização da administração pública direta e indireta, entidades paraestatais e de colaboração. As paraestatais foi uma terminologia que a gente recuperou para tratar das corporações profissionais e dos serviços sociais autônomos, e as de colaboração relacionadas ao terceiro setor, as entidades de parceria social. Considerando a necessidade de redefinir as classes de entidade que compõem a administração indireta, ampliar a segurança jurídica do gestor, há várias normas sobre controle que o AGU não gostou, ou que a TCU não gostou muito, e disciplinar a articulação interadministrativa e intraadministrativa e as parcerias do Estado com o terceiro setor. Esse era o desafio geral. A ideia era fazer uma revisão que atualizasse o Decreto-Lei 200 com os novos temas, os temas que envolviam tanto a integração da própria administração com seus próprios órgãos, como as parcerias com o terceiro setor, quanto uma melhor nítida divisão na administração indireta e como tratar com as entidades paraestatais que não estão na administração indireta hoje, como elas seriam trabalhadas e detalhadas e operariam, porque elas, ora obedecem a normas de direito público, ora não obedecem. Em termos de desafios específicos, eu diria que a primeira coisa era regulamentar a Constituição no artigo 37, parágrafo 8º, que trata do contrato de autonomia. Muita gente ainda usa a expressão contrato de gestão para o contrato de gestão intra-administrativa. Mas, na verdade, depois da lei das organizações sociais, que trouxe a terminologia contrato de gestão para o direito brasileiro, lá o contrato de gestão, ele é um contrato que, a rigor, limita a liberdade da entidade parceira. Estabelece uma série de condicionantes para a prestação de contas, para a prestação de contas perante a própria administração, perante o Tribunal de Contas, perante terceiros. Ou seja, o contrato de gestão da administração é limitativo e o contrato de gestão previsto no 37, parágrafo 8º, era um contrato de ampliação da autonomia. Portanto, a comissão preferiu não haver confusão, não usar a mesma terminologia e sugeriu contrato de autonomia como o modo de referir a isto. O Anastasia, no projeto dele, preferiu ainda tratar de outro modo
modo como contrato de desempenho. Ninguém briga por palavras, desde que se entenda claramente de que este artigo 37, parágrafo 8º, precisa de regulamentação e ele pode oferecer uma série de eh, cap- potencialidades de, inclusive, experimentação institucional, melhoria e variação das formas de funcionar da administração pública brasileira, ótimo. O problema é que o projeto do Anastasia, eu já escrevi um artigo sobre isso, que é muito bom e adotou a parte geral toda do trabalho da comissão. Algumas das autonomias que a gente previa, ele não pôde incorporar porque ele não é presidente da República. Então, ele não poderia tratar de matéria orçamentária, tratar de uma série de questões que exigiam iniciativa privativa do presidente. Mas, enfim, vamos botar nisso depois, se quisermos, nos debates. Primeiro desafio específico era regulamentar o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, que trata do tema do contrato de autonomia. O segundo desafio específico era tratar do problema dos decretos de organização, que até agora ninguém disciplinou, que diz respeito à emenda constitucional número 32, que permite que o presidente da República, mediante decreto, realize a estruturação e organização da administração pública. E isto não foi disciplinado até hoje, não foi organizado, pelo menos em termos legislativos, de modo que há muita incerteza e toda hora fazem bobagem que poderiam ter sido feitas por decreto, estão fazendo por medida provisória ainda, de modo descabido. Quer dizer, o caso do CEAF foi. CEAF não, como é que chama? Aquela entidade de fiscalização bancária das contas. Foi terrível porque mostrava claramente que ninguém sabia bem exatamente o que fazer com os decretos de organização. E eles podem ser um veículo muito importante de dinamização da estruturação administrativa. É, COAF, acho que e é a comissão COAF. COAF, exatamente. O caso do COAF é escandaloso porque já estava vigente esta previsão, o presidente poderia, por decreto, deslocar o COAF de um órgão para o outro sem precisar de medida provisória. E foi feito todo um debate, uma enorme discussão, chantagens no Congresso e tudo mais, por conta de se fazer a partir de um processo legislativo desnecessário. Muito bem. Flexibilizar o regime das autarquias, das estatais, das fundações de direito privado, suas subsidiárias, tratar inclusive do tema das subsidiárias, que é muito maltratado hoje no direito brasileiro, tratar também da governança das estatais, dando preferência ao controle de governança das próprias estatais do que ao controle do Tribunal de Contas de forma administrativa. Enfim, há uma série de tópicos aqui. Aqui daria para falar durante 2 dias. Uma série de tópicos, que eu só estou aqui mencionando, e aí, aperfeiçoar a disciplina da coordenação interna também, e da colaboração do Estado com o terceiro setor. E aqui tratar do tema tanto da supervisão ministerial como da coordenação intra-orgânica como interadministrativa dentro da máquina pública. Muito bem. E, por fim, o último desafio específico, conferir maior segurança jurídica ao gestor em face do controle externo administrativo. Porque o tema do controle também está no Decreto-Lei 200, de forma modesta, mas está, e nós abrimos na comissão um capítulo grande sobre isso, porque era uma das angústias do Ministério, o fato de haver uma invasão constante do Tribunal de Contas da União sobre a discricionariedade administrativa, sobre o controle que os administradores tinham das próprias políticas públicas, ameaçando constantemente os CPFs dos gestores com, enfim, decisões completamente indeterminadas, criando insegurança jurídica. E isto criava o famoso direito administrativo do medo, o apagão das canetas, tudo que nós já vimos depois e que, em parte, várias normas que foram propostas pela comissão foram levadas pelo Floriano e pelo Casari para a Lindbe, mas ainda não completamente, e algumas coisas ainda falta fazer. Muito bem. Quais são as peculiaridades desse tema no Brasil? Eu peguei apenas das minhas 40 transparências, eu peguei 3 aqui, que eu dou geralmente aos meus alunos, chamando a atenção, porque o Brasil é diferente de tudo.
Primeiro, nós não temos no Brasil a previsão na Constituição de uma lei geral de organização administrativa. O Brasil adotou uma espécie de princípio do casuísmo, né? Cada lei específica, cada entidade é criada por lei específica e suas subsidiárias também, o que permite que as entidades tenham na lei predicados de autonomia distintas. Você pode ter uma autarquia com muita e uma autarquia com pouquíssima autonomia. Ambas são autarquias, porém, a lei vai dosar, vai disciplinar, pode ter um regime muito peculiar para cada entidade. Isto cria casuísmo, porque você está legislando para casos específicos e não ah, olhando e observando um figurino nítido, geral, em que você possa especializar. Na verdade, a regra é a especialização, né? Praticamente todas as entidades são especiais. Competência exclusiva da União, entretanto, para dispor sobre sujeitos administrativos de direito privado. Isto uniformiza um pouco, pelo menos a matéria das estatais e das fundações, reduz o grau de casuísmo, porque a União é a única que pode legislar sobre direito privado. E mesmo o direito privado administrativo, a matéria administrativa é de competência concorrente na federação, mas a matéria de direito privado não. E então, tanto o direito privado administrativo, quanto que trata das empresas estatais, que trata das fundações de direito privado, a competência legislativa é da União mesmo, o que permite uma uniformização. E há um enriquecimento óbvio da matéria organizatória com entidades interfederativas, cada vez mais são organizados consórcios intermunicipais, há temas relativos a regiões metropolitanas, há temas relacionados a associações públicas que envolvem diferentes unidades federativas, entidades de colaboração com o terceiro setor e o tema dos órgãos constitucionais autônomos, que na Constituição de 88 foi multiplicado. Quer dizer, o Ministério Público ganhou um enorme espaço institucional e com autonomia organizatória, o Tribunal de Contas também. Aos poucos a Defensoria também tem conseguido, e em outros órgãos, como o CNJ, CNMP, tem ampliado a complexidade do tema organizatório no Brasil. Além disso, é peculiaridade nossa essa hiperconstitucionalização. Muitos tópicos de organização administrativa estão diretamente na Constituição e que precisam ser respeitados. A própria distinção administração direta e indireta e as quatro formas básicas de entidades da administração indireta, autarquia, empresa pública, estado de economia mista e fundação estão na Constituição e há normas importantes lá a serem observadas. Às vezes, algumas normas ainda não foram extraídas todas as potencialidades que elas possuem, mas elas estão lá e precisam ser consideradas. Consideração integrada da administração como atividade de todos os poderes de Estado. Na abertura logo do 37, fala-se em administração direta e indireta de todos os poderes. E se nós formos ler o Decreto-Lei 200, nós vamos verificar que ele, quando trata da administração direta, só fala do Poder Executivo. E outros aspectos também da norma, está tudo errado. Na verdade, você pode ter, como já tivemos aqui na Bahia, uma autarquia judiciária, que cuide de aspectos administrativos, ou de secretaria, ou de compras, do próprio Poder Judiciário. Nada impede que você tenha autarquias, empresas, sociedade de economia mista em qualquer dos poderes. A gráfica do Senado poderia ser uma empresa, prestando serviços ao Senado e prestando serviços externos. E assim, vejam que a Constituição oferece mais opções do que hoje nós exploramos. Constitucionalização da parte das relações organizativas, até as relações organizativas estão na Constituição. Coordenação e supervisão está na Constituição, controle está na Constituição, autonomia e hierarquia está na Constituição. E, enfim, por fim, uma visão aqui gráfica do que eu chamo de cosmos administrativo. O cosmos administrativo mostra que o problema da organização não está só no Poder Executivo, né? Ela está no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, envolve órgãos constitucionais autônomos, envolve entes de colaboração, envolve entidades formadas por unidades interfederativas, de associação interfederativa, entidades comunitárias que assumem até espaços públicos, hospitais e creches para gerenciar. Enfim, você tem hoje uma complexidade organizatória muito grande.
O universo conhecido, portanto, o cosmos administrativo é muito variado e a legislação existente é completamente ultrapassada, anacrônica em relação a essa complexidade. Para vocês terem ideia, eu aqui menciono o Decreto-Lei 200, como eu falava, no artigo 4º diz lá, a administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Isso não é o que está dizendo na Constituição, no artigo 37, porque existe administração direta em qualquer dos poderes também. Não existe só na Presidência da República, nem só nos ministérios do Executivo. Há previsão também na Constituição de participação da União em organismos internacionais, há previsão, inclusive, de serviços privados delegados, notariais, por exemplo, para realizar já, de princípio, função pública, submetida ao CNJ, é verdade, como os cartórios, a previsão de autonomia administrativa para vários órgãos, previsão administrativa qualificadíssima, né? Como, no caso, o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público ele manda projeto de lei para aumento da sua remuneração, ele manda projeto de lei para criação de cargos, dos seus cargos. O presidente da República não manda projeto de lei sobre isso. Quem manda é o próprio chefe do Ministério Público, diretamente. E assim também o presidente do Supremo e outras entidades. Por fim, uma menção rápida ao tema das relações organizativas, que eu acho que é um dos grandes vazios, né? As relações interorgânicas no Brasil são praticamente negadas. Enquanto que você, lendo um livro de direito administrativo estrangeiro, você tem, às vezes, capítulos imensos de 100, 200 páginas sobre relações interorgânicas, aqui a doutrina brasileira ela não reconhece que órgãos possam ser sujeitos de direito administrativo. Simplesmente dizem, olha, órgão não tem personalidade jurídica. Como órgão não tem personalidade jurídica, não pode gozar de direitos, não pode gozar de autonomia e não pode ser sujeito de direito administrativo, que é uma bobagem completa e que está muito relacionada à metáfora organicista lá do século XIX e que os autores ainda usam, dizendo que o coração não pode ter autonomia em relação à cabeça. Diz respeito a pessoas físicas, mas não a estruturação complexa da administração pública. A estruturação complexa da administração pública se dá por criação da lei. A lei pode criar situações completamente inusitadas. Você pode ser sujeito de direito nem existindo ainda. O nascituro, por exemplo, né, é um sujeito de direito. A massa falida é um sujeito de direito. A herança jacente é um sujeito de direito. E, na verdade, não é nem pessoa jurídica nem física. Mas, enfim, isso é um tema um pouco mais técnico. E o que eu chamo a atenção aqui é que ser sujeito de direito e personalidade jurídica são coisas distintas. Os órgãos são unidades de atuação jurídica despersonalizada, mas ao mesmo tempo são sujeitos de direito, porque a lei frequentemente atribui a eles uma situação jurídica específica, são centros de imputação jurídica. Por isso são possíveis, no mundo inteiro, relações interorgânicas que são disciplinadas. A própria relação de hierarquia é uma relação orgânica. É uma relação que você observa, e delegações, e solução de conflitos, tudo isso são relações interorgânicas, que não são estudadas adequadamente no Brasil, lamentavelmente, e que a lei de organização poderia dispor com muito mais riqueza. Bom, direito administrativo convencional, por isso mesmo, também, além de não tratar das relações interorgânicas, não trata do que eu chamo de, chamei num artigo, isso aqui é um trecho de um artigo meu, de discricionariedade administrativa organizatória, em que você pode, por força de exatamente ter espaços de discricionariedade organizatória, experimentar, conceder uma autonomia maior através de um contrato de desempenho para um órgão tal ou qual e cobrar resultados. E não funcionou, ele volta para o regime anterior dele e perde aquela flexibilidade. E assim você vai fazendo não só um enquadramento geral típico, mas também criação de situações peculiares de experimentação, né? As relações interadministrativas que envolvem sujeitos administrativos diversos podem ocorrer na mesma unidade federativa, mas podem ocorrer com unidades federativas distintas. Aqui não há o problema do sujeito, porque todo mundo reconhece que são sujeitos, são pessoas. Mas, além disso, há relações, né? Você unificar aí a ação administrativa de sujeitos distintos é um desafio,
que envolve coordenação e supervisão, arbitragem de conflitos. Hoje a AGU tem inclusive uma Câmara de Arbitragem de Conflitos, muito importante. Delegações intersubjetivas, a Agência Reguladora de Energia delega para a Agência Reguladora de Energia do Estado para que ela realize a fiscalização no seu espaço territorial, e isto acontece com muita frequência. Tudo isso envolve tratar do tema da organização sobre um ângulo dinâmico, não sobre um ângulo estático. Hoje no Brasil nós temos uma lamentável visão de que a organização administrativa é uma espécie de zoológico onde eu boto cada entidade numa cela e a partir do momento em que eu tenho todas as celas preenchidas, eu tenho toda a organização pensada. Não é nada disso. Você precisa ter, claro, formas típicas, mas também há uma dinâmica dentro do relacionamento entre as unidades administrativas, sejam interorgânicas, sejam intersubjetivas, que não pode ser desconsiderada. No anteprojeto da comissão, nós inserimos, inclusive, o tema das conferências de serviço, que são um método italiano de abreviação do processo administrativo e de solução de problemas rápidos, em que você tem todos os órgãos atuando numa única sessão, preferencialmente, uma matéria que é de interesse multissetorial. Isso foi depois trazido do nosso projeto da comissão para a Lei 14.210, de iniciativa da Anastasia, com o nome de decisão coordenada. Tudo bem, o nome é bom também, e a ideia é a mesma, é tentar fazer uma abreviação e uma consolidação uma integração das vontades dos diferentes órgãos e entidades envolvidas com a decisão de uma matéria. Em vez de você seguir sequencialmente, você decide de forma assíncrona, né, sobre um tema qualquer urgente. Mas essa lei, ela exatamente pelo problema de ter iniciativa no Congresso, tem limitações, né? É preciso complementá-la. E ela também tem umas imprecisões técnicas que eu abordei num artigo que escrevi sobre esse tema, no Conjur. Controle administrativo era outra preocupação. O controle administrativo é também relação organizativa. Várias dessas normas da comissão, como eu disse, já foram incorporadas na LINDB, especialmente nos artigos 21, 22, 24 e 28, mas ainda faltam algumas coisas. O que falta? Eu poderia chamar a atenção de várias normas aqui, mas muito abreviadamente, eu diria o direito ao erro administrativo expresso, que é uma norma que hoje já está inclusive expressa no direito francês, a possibilidade de você reconhecer que se o servidor praticou uma irregularidade e ele autonomamente, sem ser sancionado, corrige aquilo pela primeira vez, ele tem a direito a não ser sancionado. Né? E é o direito ao erro. O administrador não pode ser sancionado por qualquer lapso numa situação de incerteza. O dever dos órgãos de controle também, ao contrário, de ao verificarem que há alguma irregularidade, indicarem qual alternativa poderia viabilizar, ou quais alternativas poderia viabilizar, deixando a decisão para a administração pública. E vedação também a controles prévios, sem expressa previsão legal, entre outras situações que o projeto abordou, né, que o anteprojeto tratou. Muito bem. Aqui é só para fazer um registro genérico, sem entrar em normas específicas, de como a comissão trabalhou, quais os pressupostos que ela considerou e os desafios que ela enfrentou. A nova comissão da AGU foi composta, como foi dito agora, pela Portaria 129, de 11/4/2024, publicado dia 12, instituindo uma comissão de especialistas para apresentar estudo propositivo de revisão do Decreto-Lei 200. Me chama a atenção de que não está se propondo exatamente uma derrogação ou uma revogação do Decreto-Lei 200, mas uma revisão do Decreto-Lei 200. No final, creio eu, haverá que se concluir de realmente revogar o Decreto-Lei 200, aproveitando o que é possível dele, normas que existem lá que ainda são boas, mas grande parte delas perdeu completamente a razão de ser, seja por descompasso com a Constituição de 88, seja por descompasso com a legislação superveniente, seja por descompasso com a jurisprudência e as práticas da administração pública atuais. Né?
Essa comissão tem algumas características que eu vou destacar aqui. Primeiro, ela é uma comissão mista, com membros natos, que são do governo, de identificação por vínculo orgânico e alguns especialistas que o governo e a sociedade civil indicariam. Mas ninguém abriu exatamente uma consulta para a sociedade civil opinar nada que eu saiba. De qualquer modo, já foi publicado, inclusive, quais são esses membros. Eles terão 12 meses para trabalhar a partir da data da efetiva instalação. E a comissão os trabalhos serão coordenados diretamente pela Secretaria-Geral da Consultoria da AGU, que é uma advogada muito preparada, e que vai diretamente tratar e secretariar os trabalhos. Não se fala em presidente, não se fala em secretário-geral, e sim coordenador-geral. A única função destacada é esta, e eu tenho confiança de que os trabalhos serão bem conduzidos. Bom, a comissão, ela tem, como eu disse, já alguns órgãos indicados expressamente já na portaria de instalação: a Secretaria-Geral da Consultoria, que coordenará, o Gabinete do Advogado-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal. 4 membros aqui já são da AGU. E ainda poderão ser indicados outros membros pelo Ministério da Gestão e da Inovação, outros órgãos, ou pela sociedade civil. Porém, isso já foi feito e existem 12 membros indicados. 4 já estavam na portaria do Advogado-Geral da União. Continuam aqui o André Dantas, a Celina Pereira, a Clarice Calixto e o Flávio Roman, todos eles da AGU. Fora da AGU, o Francisco Gaetani, que é secretário extraordinário e para mim, um dos grandes responsáveis pela discussão desse tema nos últimos anos, seja na nossa comissão, seja agora nesta, além de ter uma vivência enorme da administração pública e da vida real da administração. Chico, por justiça, está fazendo parte da comissão e terá muito a falar aqui. A Sheila Tolentino também poderá contribuir, sem dúvida, e com isso 6 membros do governo e 6 membros da sociedade civil, chamada sociedade civil. Fernando de Souza Coelho, da USP, Fernando Abrúcio, nosso querido amigo, Gustavo Bereboy, outro querido amigo, Gustavo Justino, também professor da USP, Maria Lerida Araújo, Vera Monteiro, da FGV e da SBDP, outra querida, que com certeza também agregarão e trarão contribuições importantes. Não tenho dúvida nenhuma disso. O regime de trabalho previsto é bastante intensivo pela portaria. A cada 15 dias vai acontecer uma reunião ordinária, segundo está previsto, e decisões extraordinárias ainda poderão ser convocadas pela coordenadora. Graças a Deus, as reuniões poderão ser presenciais ou por videoconferência, o que ajudará. Na nossa época, isso não existia, a comissão trabalhou sempre com reuniões presenciais. A nossa comissão da década de 2007, 2009, viveu a experiência de se reunir em Brasília, São Paulo, Rio, em todos os lugares possíveis, mas sempre presencialmente. E ficando 2 dias praticamente em retiro espiritual fazendo isso. Aí, para terminar, eu apresento aqui alguns temas desafiadores que acredito que a comissão deveria abordar, se tiver oportunidade. Porque, como vocês já perceberam da minha fala, na lei de organização administrativa há também matéria processual, né? Há também matéria processual. Ao tratar das relações organizativas, ao tratar de hierarquia, ao tratar de supervisão, ao tratar de conferência de serviços, ao tratar. A matéria processual aí envolvida. Por isso que as leis de processo e as leis de organização conversam muito. Há muitas vezes matéria de organização na lei de processo e muitas vezes matéria de processo na lei de organização. Eu já tratei disso em vários artigos, mas, enfim, é divertido perceber que as pessoas estranham que a abordagem seja necessariamente conjugada. Bom, quais são os tópicos que poderiam enriquecer aí a comissão? Primeiro, voltando aqui, fortalecer a disciplina dos contratos de desempenho para facilitar a inovação e a experimentação institucional. Eu creio que, embora eu ache maravilhosa a iniciativa da Anastasia, é preciso complementar
com benefícios e vantagens e flexibilidades que só um projeto encaminhado pelo presidente poderá ter, pela iniciativa qualificada do presidente. A Anastasia fez tudo o que era possível fazer, mas aspectos importantes para os órgãos em termos de flexibilidade, seja de desempenho, de matéria orçamentária, seja em matéria de remuneração de pessoal, só o presidente pode encaminhar. E isto, creio eu, poderá fortalecer os contratos de desempenho, sendo inclusive um veículo especial para experimentação institucional, matéria que eu tenho tratado muito nos últimos tempos. Disciplinar sob medidas cautelares de organização também. Aqui nós falávamos antes do início da nossa fala, em que como a pandemia revelou que o trabalho remoto pode ser produtivo e muito produtivo, pois frequentemente vai ser necessário fazer isso em situações de greve, em situações de paralisação momentânea por razões de desastres naturais. É preciso trabalhar como funcionará a máquina pública em situações de emergência, seja de modo remoto, seja delegações especiais que essas situações permitirão. Outro tópico também que eu acho relevante é enriquecer a disciplina das relações organizativas, tratar um pouco mais sobre como é a, a integração dos órgãos dentro da administração pública, como as delegações interorgânicas podem acontecer de forma mais adequada, como os órgãos autônomos devem se relacionar com os demais, etc. Também maior detalhamento sobre serviços sociais autônomos e as corporações profissionais, que hoje são um bicho estranho, quer dizer, usam executivos fiscais, mas ao mesmo tempo têm total liberdade para gerir recursos e fazer o que desejarem, às vezes com problemas. Vedar ficções em matéria de controle e reconhecer expressamente o direito ao erro administrativo. Aqui, obviamente, eu estou me referindo às ficções de gestor médio ou gestor médium, como diz alguns amigos do TCU, e também a certa radicalização que o TCU faz em matéria de erro grave, às vezes considerando o erro grave o que nada tem de grave por mera presunção, né? Por fim, avançar sobre o tema do silêncio administrativo, seja o silêncio positivo, seja o silêncio translativo. O silêncio translativo foi uma matéria que em 2016 eu propus num trabalho que escrevi e que foi aceita num projeto de lei recente, tanto num projeto de lei de Anastasia, que já foi aprovado no Senado, como num projeto da Comissão de Juristas, que fez a proposta de mudança da lei de processo administrativo da União e que adotou o silêncio translativo como a regra. O silêncio translativo é aquela situação em que o agente público deixa escoar o prazo de decidir, não decide. O que acontece? Às vezes é possível prever o silêncio positivo, isto é, o deferimento do pedido, às vezes apenas é possível o negativo, mas às vezes não convém nem uma coisa nem outra. Então, o silêncio translativo, ele atende a situações em que você tem que ter uma decisão, mas a decisão não pode ser por presunção de deferimento nem de presunção de indeferimento. E você então desloca automaticamente a competência decisória daquela matéria para outro órgão, pode ser o órgão superior ou outro órgão lateral, com o sancionamento do agente omisso e com este outro órgão tendo também que decidir com celeridade. Enfim, são vários temas que nós não podemos, é claro, se eu queria tratar em 30 minutos, eu não podia abordar aqui, mas que dão um panorama da utilidade de realmente revisar o Decreto-Lei 200, da importância dessa comissão que foi instituída agora, já ainda no período inicial do governo, e que, em que medida os aportes da comissão realizada em 2009 podem trazer enriquecimento no debate que essa comissão vai ter ao longo do próximo ano, porque, pelo que eu entendi, no momento que ela foi instalada, ela terá um prazo de um ano para trabalhar. Enfim, eu tentei fazer uma síntese, eu sei que corri um pouco, mas eu quero dar preferência ao debate, porque eu estou tratando com quem conhece do assunto e que tem vivência prática, e para mim é sempre um prazer debater nesse grupo. É isso, basicamente, Ricardo. Bom,
Bom, quem quiser falar, seria bom levantar a mão para a gente coordenar, porque tem 11 pessoas aí. Agradecer essa palestra maravilhosa que você acabou de conceder, e eu fiquei assim, impressionado com a importância que tem esse projeto aí que essa comissão está tratando agora. Porque eles, se der tudo certo, nós temos um projeto importantíssimo de modernização da gestão pública aí. Claro que eu fiquei com uma série de dúvidas. Eu já utilizei alguns artigos do Decreto-Lei 200, não parecia que fizeram lá no Espírito Santo uma vez, e eu fiquei de queixo caído com a qualidade do artigo lá do Decreto-Lei 200. Tem coisa ali de muita qualidade, né? Na questão do planejamento, etc. Eu fiquei assim, eu fiquei satisfeito de você falar aí o seguinte: não, vai ter que mudar, mas tem que manter coisa que tem que estar lá que está boa. Né? Essa minha impressão foi ter feito um estudo muito aprofundado. Mas eu queria só falar um pontozinho, só tem várias coisas. Impressionante como suscitou um caminhão de troço aqui. Mas tem uma questão que você tocou no final aí, que eu já fui vítima disso enquanto gestor, que é o seguinte: um deputado quis fazer é um caso concreto, né, que tem a ver com isso, com esse negócio, acho, da conferência de serviço. Ele quis, estava contra uma decisão que eu estava tomando lá. Aí ele fez um memorial acusatório. Aí mandou para a CGU, para o TCU, para a Polícia Federal, para Ministério Público, mandou uma meia dúzia de órgãos. E todos abriram o mesmo processo. Ninguém falou assim, não, qual foi o argumento? O argumento é o seguinte: na minha mão não pode ficar, senão eu vou ser acusado de. Eu entendi que isso pode ser evitado com essa conferência de. Não sei Sim, se tem sim, alguma coisa, porque eu posso saber que um outro recebeu e simplesmente dizer, não vou fazer porque já tem um outro. Né? Isso é sim. uma coisa. Ou Só reunir que, para fazer só, junto. só que isso depende da decisão individual. Né? Se ele não quiser, ele continua. Eu continuo com 6 processos tratando a mesma coisa e jogando recurso público pela janela. Como evitar isso? Sim, tendo uma norma não pode fazer isso, não pode mandar a mesma denúncia para todo mundo. Como evitar Você isso? tem no aparelho judiciário, você tem fenômenos semelhantes, pessoas que ingressam com ações em vários lugares com o mesmo objetivo. E você tem regras de prevenção, né? Em que há um juiz que se dá por competente a partir desse momento, que se de fato a regra de prevenção for válida, ah, os demais vão deslocar o conhecimento da matéria para aquele juiz. A mesma coisa poderia acontecer aqui. Ou se órgãos forem independentes ou de tipos distintos de controle, você pode fazer uma conferência de serviços, que se chamou de decisão coordenada. Marcar uma reunião em que todos deliberem conjuntamente sobre aquela matéria, sem fazer uma sequência linear. Você O ter próprio uma decisão executivo, sincrônica. o próprio executivo provoca essa reunião, o próprio executivo, porque só eu que sei que todo mundo recebeu. Né? Sim, pode o próprio executivo, sim, qualquer dos envolvidos pode fazer. Alguns estados, a caso da Bahia, por exemplo, eu havia sugerido isto para a Lei de Processo Administrativo do Estado da Bahia. A Lei do Estado da Bahia colocou que apenas o governador pode convocar a Conferência de Serviços no Estado. Mas no caso da União não há essa exclusividade. No caso da União, outras autoridades podem convocar. Vários órgãos envolvidos em matéria multissetorial podem convocar uma conferência de serviços, sem problema. Basta ajustes de redação. Se a gente considerar que é melhor que muitos órgãos possam convidar os demais a participar da conferência de serviços, é porque no caso da Bahia, a conferência de serviços era um mecanismo processual de aceleração da decisão dos órgãos estaduais. E o órgão que não comparecesse perdia a competência de opinar. Ou o governador avocava a competência dele e assumia a competência. Portanto, é, realmente abreviava. E os órgãos tinham interesse em comparecer porque perderiam competência decisória se não comparecessem. Ninguém gosta de perder poder, logo comparecem, né? Perfeito. Olha lá, Joaquim levantou a mão aí. Diga, mestre, Não estou ouvindo, não, Joaquim. tá sem voz. Está sem voz.
Ué, Eu acho que talvez ele entrou de novo, talvez. Quer dizer, saiu para poder É, entrar de novo. talvez. Aí. Evelyn, Bom, alguma questão, alguma inquietação, eu brinco com meus alunos sempre, depois que eu falo qualquer coisa, eu digo alguma angústia, inquietação, perplexidade. Olha, a angústia é enorme porque o direito administrativo realmente é tão legal, tão grande, eu fico um pouco constrangida. Mas eu anotei aqui três questõezinhas que também, se você achar que não valem, eu, você joga fora. Uma delas é a seguinte: por que eu voltei a mexer aí com as OS, né, por conta daquele seminário? Aí apareceram vários artigos e manifestações. A, a, a maior parte da sociedade e principalmente a burocracia tem muita dificuldade de tratar da questão da governança, que no fundo é justamente a relação entre órgãos, tá certo? Como é que você enxerga que isso poderia ser transparente, no sentido de que a sociedade pudesse acompanhar de melhor maneira? Então, essa era uma questão que me apareceu. A segunda é a seguinte: eu sei de que, pelo menos no governo Dilma, mas isso pode ter acontecido em outros também, não houve nomeação de diretores para as agências reguladoras. Então, me ocorreu isso aí, porque você colocou essa questão, né? E a terceira questão, ela não está dentro do âmbito do que você falou, mas é uma sugestão que eu tenho feito reiteradas vezes, de que, novamente, eu acho que se tornou oportuna, que é uma coordenação da remuneração dos três poderes, tá certo? Então, são questões, mas você vê aí se cabe ou não responder, Veja, entendeu? eu não sei que alguma comissão nova vai tratar desse tema, mas no nosso caso, nós apresentamos um capítulo inteiro para dar transparência à relação de parceria social, seja envolvendo a OS, seja envolvendo outras entidades. Adotamos a figura de um contrato de colaboração pública, com regras de transparência, publicidade, garantias mínimas de objetividade, seguindo a DIN 1923 do Supremo Tribunal Federal, que tratou do caso das OS e pedia uma série de objetivações, seja nas contratações de pessoal, seja nas compras. Isso está no nosso projeto. Essa parte, inclusive, o Carlos ali tinha uma proposta, eu apresentei outra e depois conseguimos chegar num termo de conciliação bastante adequado. Penso eu, é uma parte boa do projeto que trata de regras gerais para dar transparência e governança a relações de parceria social. Então, está lá, com várias regras que você pode consultar. Na internet tem o relatório e o texto integral da comissão. Quanto às lacunas administrativas, é uma questão ótima, quer dizer, o que fazer quando o agente político não preenche os cargos públicos? É o tema das lacunas. é, Esse é um tema sério. Esse é um tema sério. Nós não tratamos disso. Eu precisaria meditar realmente mais o que fazer, porque é uma decisão política. Não é uma decisão que você possa resolver, senão por regras de substituição. Enquanto o presidente não nomeia, alguém tem que funcionar como substituto daquele espaço vago. Eu acho que a solução organizatória seria essa. Você, mesmo na agência reguladora, você deve ter algum tipo de suplente que, uma vez não preenchido o cargo, como acontece, por exemplo, nos tribunais de contas. No Tribunal de Contas, quando não é nomeado o conselheiro ou o ministro, ou ele adoece ou se afasta, o auditor, que é um órgão técnico, ele assume a condição de conselheiro nos tribunais de contas estaduais ou ministro no TCU.
né? Portanto, é um caso de substituição automática, que pode diminuir o incentivo para que o presidente faça isso. Caso o presidente queira criar um obstáculo ao funcionamento da agência reguladora, não conseguiria, porque, desde logo, não haveria problema de quórum. Alguém estaria substituindo aquele não nomeado, né? Enquanto isto. E este alguém é o da equipe técnica, não é nomeado político. Então, o presidente não teria incentivo nenhum para se omitir, né? É, a rigor, ele não ganharia nada com isso, ao contrário, perderia poder, né? Portanto, é preciso criar incentivos políticos também para a solução desses problemas administrativos. Um deles é essa. Na ausência da nomeação para o cargo político, um cargo técnico é substituto imediato mas deve ter pelo menos um prazo máximo de mandato, não pode ter também um prazo superior àquele que seria do próprio titular. Isso não poderia existir. Então, algumas regras podem ser pensadas. Eu acho um belo tema o tema das lacunas de cargos administrativos. A questão da coordenação remuneratória, em regra, não é tratada em leis de organização, né? Não se trata sobre isso em leis de organização, porque não é. A única coisa que pode ser tratada em lei de organização é a previsão que está na Constituição Federal, do 37, parágrafo 6º, que prevê que aquelas entidades que assinarem contrato de autonomia ou contrato de desempenho, na terminologia do projeto da Anastasia, podem ter um plus remuneratório de alguma forma definido pela lei. Ora, a lei pode usar até a ideia do bônus de desempenho ou de bônus de resultado, como nos Estados Unidos, em que as empresas que alcançavam o resultado ganhavam uma vez por ano, o servidor ganhava uma vez por ano um prêmio, acho que, se não me engano, era de US$ 25.000, alguma coisa assim, mas uma vez por ano. Se não alcançasse as metas, simplesmente não ganhava nada, e aquilo não era incorporado, não ia para a aposentadoria, nada disso. A única conexão que eu vejo no tema da remuneração com o tema da organização são esses benefícios premiais relacionados a instrumentos de coordenação ou experimentação institucional, como, por exemplo, o contrato de desempenho. Fora isso, eu não vejo o tema da coordenação remuneratória como um tema de organização, porque trata-se de gestão de política de recursos humanos normalmente, né? Mas, enfim, acho que o tema das lacunas é importante, não foi pensado no projeto anterior. O tema das parcerias foi, e o tema da coordenação só lateralmente, através dessas previsões constitucionais. Obrigada. Vamos lá, Joaquim. Opa, eu tive um probleminha aqui. Joaquim, só para lembrar eu o Paulo acredito. que a LRF criou uma comissão de todos os poderes para controlar salário. Nunca foi instalado em todos os níveis de governo. Está Por favor, escutando agora? Está escutando? Agora sim, Joaquim, Perfeito. nós tivemos que passar a doutora Evelyn na Tudo bem. nós estamos gravando. Claro, eu tive que sair e retornar. Dois pontos. O primeiro, uma sugestão. Já que Chico Caetano está no grupo, a gente podia conversar com ele, o nosso grupo aqui, né, para ser uma espécie de assessoramento, né, levar sugestões para o grupo. Pronto, esse é o primeiro ponto. A gente usar o canal Chico Caetano, já devido à presença dele no grupo, desse novo grupo, da revisão do Decreto-Lei 200. Os dois segundo, Fernandos também são do grupo. Fernando também, bem que lembrado, Os Fernando dois. Coelho. Coelho e Abrúcio, os dois são. Sim, exatamente. Temos 3 membros, né? Mas, dado que o Chico Caetano está dentro do governo federal, a gente deveria conversar com ele sobre isso. O outro ponto, Paulo, é o seguinte: essas diversas coisas que são subaproveitadas que você apresentou aí, decorrente dessas novas legislações, o que é que a gente pode pensar aqui, debater para essa iniciativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, que ele está aí propondo, está lançando aí o desafio de criar uma espécie do SUS da Segurança Pública. Foi criada alguma coisa lá na época do ministro Raul Jungmann.
Eu já não estou bem lembrado o que é. Pronto. Esse ponto, segundo ponto é para você, Paulo. Eu confesso que não sei nada sobre isso. Sobre SUS da segurança pública, eu desconheço essa proposta. É, eu estou por fora dela. Eu lamento, não tenho como nem lhe orientar nada sobre esse assunto, porque, primeiro, não acho estranho. Na verdade, já há um sistema integrado de segurança pública brasileiro. Nós temos, inclusive, um órgão muito peculiar, que é a Força Nacional de Segurança, que é composta por membros indicados pelos estados, e esse grupo dos vários de policiais militares ou policiais civis vêm a Brasília, são treinados em Brasília, são trabalhados em termos de capacitação, e por um período eles ficam sobre as ordens de Brasília, com as despesas pagas por Brasília, e atua em qualquer lugar do país por convocação dos governadores. Já existem vários mecanismos de integração da segurança pública, mas o que seria um SUS da segurança pública? Parece muito mais uma palavra de ordem e de efeito do que propriamente alguma coisa que faça sentido. Existem muitos mecanismos de integração já de segurança. ah, o que é preciso discutir é se nós queremos esse modelo em que as polícias civis e militares ah, entram em choque, tem superposição de competências, direitos distintos, ou nós queremos unificar as polícias, afinal, ou desmilitarizá-las, mas dizer que falta algum mecanismo de integração interfederativa de segurança, eu não sei se eu poderia concordar com isso. Eu não concordo, mas eu não sou especialista na matéria, portanto, é uma opinião sujeita à revisão amanhã, desde que eu descubra o que seja SUS da segurança, que eu não sei o que é. Ó, É, eu vou é o compartilhar ministro que vem falando nisso, né? eu vou compartilhar no grupo esse SUSP, que é exatamente o Sistema Unificado de Segurança Pública. Vou compartilhar aqui Ótimo, no nosso grupo, tá? Ótimo, vamos ótimo, aprender. ótimo, Vamos ótimo, descobrir o que. ótimo. Enfim, verificar se é algo novo ou apenas um nome novo para coisas antigas. Não, é porque esse SUSP foi criado lá atrás e nunca foi implementado. Aí Hum. ele soltou essa de novo. A questão é a seguinte: ele já está criado, só que não foi implementado. Essa cooperação interfederativa não foi feita. Então, se ele conseguir fazer isso agora, vai ser bom. Aí usou o nome SUS por uma coisa fantasia, simbólica, né? Mas Foi já no está lá governo, o SUSP. foi no governo de Temer que isso apareceu. Eu não tenho muito como opinar. Deixa eu te perguntar outra coisa, já que. Mais outra coisa é o seguinte: o Luiz Arnaldo tem falado muito nessa questão da fundação de direito privado, né? Ela se aplicaria a quê? Da ação estatal de direito privado? Há inúmeros temas. O Luiz Arnaldo está aí, pode nos dar a honra da palavra. Mas as fundações de direito privado são em unidades administrativas Ele acha personalizadas que a coisa mais importante é criar isso. que tratam de matéria que não envolve exercício do poder extroverso do Estado, poder de autoridade do Estado. Ela pode tratar seja de matéria cultural, seja de matéria assistencial, seja de matéria de preservação histórico-ambiental. Há inúmeras áreas em que não demandam um exercício de autoridade, e sim uma coordenação de patrimônio e pessoal para a tutela de interesses coletivos, que poderia ser, de fato, com muita flexibilidade, gerenciada por fundações estatais. Não vejo nenhum problema. Mas o OAS Não só poderia eu não fazer a vejo mesma coisa, problema, né? como o Supremo não vê problema. É questão só de disciplinar adequadamente. Mas você poderia fazer um trabalho semelhante da OS, por exemplo. O que a OS faz, ela podia fazer. Não, porque, na verdade, em termos materiais, sim, mas em termos institucionais, não, porque a OS é da sociedade civil, é uma iniciativa privada social, mas é iniciativa privada, e a Fundação Estatal, como o nome já diz, é um organismo de Estado, é uma entidade de Estado. Nesse sentido, ela está
com algumas amarras que as OS não têm. Ela tem que fazer licitações, ela tem que se submeter a normas orçamentárias, ela tem uma série de restrições que as organizações sociais não têm. Ela, é verdade, tem a força de trabalho em regime de CLT, né? Não é estatutário nunca, não deveria ser, nas fundações estatais de direito privado, porém, ela tem limitações orçamentárias, tem restrições procedimentais, respeita as normas e os sistemas públicos de governança, tem uma outra lógica. Agora, do ponto de vista material, de serviço, de prestação de serviço, sim, de fato, ela poderia prestar serviços em várias áreas sociais que não demandam autoridade. Ninguém precisa de autoridade para criar um museu, gerenciar um museu. Ninguém precisa de autoridade para trabalhar em temas de cultura, em termos de saúde, em termos de educação. Não, não é preciso o poder de polícia para isso permanentemente. Logo, é possível, sim, que a gestão se dê por uma entidade fundacional de direito privado, criada pelo próprio Estado e gerida por ele. Diga, Luiz, vai ser Beleza. um prazer Ó, ouvi-lo. Luiz Arnaldo levantou a mão aí. Vamos lá, Luiz. Boa noite, Paulo. Pena que perdi o resto da apresentação, mas vou tentar assistir a gravação. Não é só para complementar a questão de fundação privada, ela na prática vai ocupar a lacuna de como se fossem empresas públicas, dependentes ou não dependentes, sem finalidade lucrativa. Hoje você tem uma Embrapa, você tem a EBSER, você tem a Hemobras, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Hospitalar Conceição, vários equipamentos de implementação de política pública que estão no modelo empresarial, mas que ninguém tem qualquer vislumbre de que vai gerar lucro o resultado para o acionista. Na Uhum. verdade, o resultado é social. Então, ele tem natureza fundacional muito mais do que empresarial. Na prática, ou seja, todas as políticas, como Paulo disse, não exclusivas do Estado, estão disponíveis. E nós temos buscado alternativas das mais diversas, desde empresa pública social, que é essa que eu citei, serviços sociais autônomos derivados, que não o sistema é outra inovação que foi para tentar resolver a lacuna da fundação estatal, a expansão, talvez desmesurada, dos diversos instrumentos de cooperação ou colaboração, OS, OCIP, termo de fomento, termo de colaboração, um pedaço disso que for mais estratégico pode ir para a fundação estatal. Agora, só uma observação, ela nunca terá a flexibilidade ou a capacidade de gerar resultados porque uma organização social, uma entidade terceiro setor. Como o Paulo disse, ela vai ter, o mesmo regramento que as empresas públicas têm, tanto as empresas públicas dependentes quanto as empresas públicas não dependentes, depende da situação que se enquadrar. Obrigado pela provocação, Paulo. Muito bem. Luiz, eu quero recordar aqui uma coisa que é interessante. A emenda constitucional número 19 contém um artigo, o artigo 26, que previa uma revisão do estatuto jurídico das entidades da administração indireta, conforme a atividade efetivamente desempenhada. Porque desde aquela época já acontecia este fenômeno de empresas estatais serem hospitais, né? Como no Rio Grande do Sul, de você ter, portanto, um certo descasamento entre a forma organizatória e a atividade desempenhada. A emenda constitucional 19 dava, inclusive, um prazo sei lá, 180 dias para revisão dessa matéria e não foi cumprido, né? Como não havia sanção expressa, ficou esta inconstitucionalidade por omissão estabelecida. E no projeto da comissão, nós estabelecemos várias normas, você deve recordar, especialmente nas disposições transitórias, demandando esta revisão do regime jurídico das entidades, depois de organizado esse cenário global, com as várias caixinhas já colocadas típicas, se pedia que o Executivo, então, encaminhasse a revisão estatutária e orgânica dessas figuras anômalas. E que, de fato, aquelas que. Porque você pode ter, até o projeto contempla isso, pessoas estatais de direito privado dependentes e não dependentes.
pessoas estatais de direito privado que precisam de verbas orçamentárias para pagar custeio e pessoal. E entidades privadas estatais que não vão precisar, como hoje você tem um regime das empresas estatais dependentes e não dependentes, mais flexível para as independentes, e para as dependentes, a aplicação do teto constitucional de remuneração, etc., e outras normas também. Para as independentes não se aplica, é por isso que a Petrobras pode pagar mais do que o teto constitucional de remuneração. É por isso que várias empresas brasileiras que são independentes não gastam, não recebem orçamento do Estado para custeio ou pagamento de pessoal, têm vencimentos muito superiores ao teto. E outras normas também não são aplicáveis. A mesma coisa aconteceria com fundações, entidades de direito privado, se dependentes ou não dependentes, você teria uma variação normativa. É importante dizer, portanto, que esse atraso volta lá para 1998, quando foi aprovada a emenda Bresser, que já previa isso, e não foi feito, até por falta deste cenário abrangente em que todas as caixas estão bem organizadas e postas, e é possível fazer, além da aplicação dos tipos, diferenciação para fins de experimentação através de contratos de desempenho, mas também diferenciando aquelas que são dependentes e não são dependentes, o que é importante em vários tópicos. Nós vamos ter aí, Paulo, dois problemas. Primeiro desafio, criar. Primeiro Posso só desafio. complementar, Ricardo? Oi, fala. Pode falar. Paulo, tá entrecortado, viu? Não estou ouvindo, não, Luiz Arnaldo. Luiz, teu som tá ruim, Luiz. A conexão está cortando, Luiz. Está picotando. Não dá para entender, não. Só a inteligência artificial para entender isso aí. A nossa inteligência humana não consegue entender. Talvez se você. Luiz, não dá para entender, não, Luiz. Talvez você É saindo melhor você desligar e ligar de novo. Faça o método dos especialistas em informática. Saia e entre de novo. É a melhor solução. a metodologia Bill Gates. Eu acho que ele não está nem ouvindo, cara. Será que no chat ele. Oi? Tá bom. Deixa eu dizer Paulo uma coisa. César, vamos ouvi-lo, Paulo César. Qual a sua sugestão, preocupação? Eu só tenho a aprender com essa conversa toda. Eu fico muito preocupado com a disposição do Congresso Nacional, primeiro do governo fazer isso, depois do Congresso Nacional debruçar sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas sobre o real interesse do governo fazer essa discussão, sabe? Eu gostaria muito. Gostaria muito da outra vez, gostaria muito dessa vez. Paulo, eu acho que há disposição sim, porque veja, os trechos que foram retirados, pinçados, por exemplo, pela Anastasia, no Senado, em vários projetos, na Lei de Introdução a Normas de Direito Brasileiro, decisão coordenada, contrato de desempenho, todos eles estavam no projeto original da comissão. Todos esses projetos tiveram grande maioria. A do silêncio translativo também agora. Grande número de deputados e senadores apoiou e enalteceu o projeto da Anastasia como algo meritório. Não havendo matéria sobre remuneração, não havendo matéria específica sobre nenhuma carreira, não havendo norma específica sobre nenhum órgão concreto e determinado, o jogo de interesses fica um pouco reduzido quando você tem uma abordagem mais de arrumação da casa, né? De sistematização. Claro que a pressão vai existir, especialmente dos órgãos de controle, e o TCU já mostrou que não tem interesse nisso, tanto quanto as normas. É Quando as normas.
O TCU foi quem conseguiu paralisar o projeto e quem quase conseguiu derrubar a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Por pouco, não conseguiu. Quando Carlos e Floriano tiraram várias coisas do projeto e reformularam e acrescentaram, enriqueceram e apresentaram lá, com o apoio da Anastasia, a mudança, o TCU foi correndo de novo para dizer que aquilo iria facilitar a corrupção, e aí vem com todo o discurso ad terrorem, que a gente já conhece, eh, que se mostrou completamente vazio, né? Na prática, ao contrário, aumentou o grau de responsabilidade dos órgãos de controle, também da responsabilidade do gestor por avaliar a eficácia e a repercussão prática das suas próprias decisões. Nada do que foi dito em argumentação ad terrorem aconteceu, o que mostra claramente que era um projeto civilizatório, né? E eu creio que a mesma coisa pode ser percebida agora se o projeto da AGU foi encaminhado, incorporando parte do projeto que já foi feito e outros acréscimos, porque também o grupo que está trabalhando é um grupo muito qualificado. Ah, Vamos ver. E vamos ter também agora o próprio. eh, Nossos amigos administradores, junto na comissão, já estavam, né? Porque quando na comissão trabalhou, embora fosse uma comissão de juristas, nós ouvíamos o tempo todo os administradores. Chico fez umas 3 ou 4 palestras lá para a comissão, dizendo o que queria, qual era o problema, etc. Nós tentávamos responder a essas demandas, construindo normas, que é a nossa especialidade, tornar soluções viáveis do ponto de vista normativo. Mas a comissão, embora a comissão original fosse exclusivamente de juristas, ou de professores de direito administrativo, melhor dizendo, ah, era uma comissão que ouviu vários especialistas da área de administração e apresentou soluções que não foram retiradas da nuvem, foram retiradas de problemas concretos apresentados. Agora, nós vamos ter gestores também dentro da comissão, o que eu acho bom, não acho ruim, não. Nós vamos ter bons nomes e acho que o trabalho pode se desenvolver. O importante é que nós percebamos que também existem temas novos, né? Como esses que eu coloquei. O tema da experimentação, o tema da inovação, o tema da atuação remota do Estado em situações de emergência, o tema do silêncio, com o translativo. Esses temas não eram, na época, tão, tão preocupantes para estarem sendo incorporados na comissão. Foram surgir anos depois, né? E, portanto, é hora de atualizar o tema também das holdings públicas. Tem muito tema novo, né? Milhões de assuntos existem aí disponíveis. A questão é as pessoas se antenarem com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sociedade complexa dos nossos dias e apresentar esse debate dentro da comissão e chegar a um bom termo de síntese. Isso é possível. Isso é possível. Acredito que esse grupo é preparado e tem condição disso. Paulo, Como é deixa que eu fazer você uma. vê Sr. Chedei, como é que você vê assim, a percepção que as corporações têm sobre isso e o reflexo dessa percepção no Congresso? Desculpe, Paulo, perdi só um pedaço que você falou. E como você enxerga, como as corporações veem isso? As Qual é corporações o... não vão ver com alegria, porque as corporações também sofrem insegurança jurídica. Os administradores, os advogados públicos, os técnicos, os auditores, os analistas sofrem muito com insegurança. E, pelo menos no projeto da nossa comissão, várias normas ofereciam proteção a esses gestores. Então, não é uma norma que vai oferecer benefício a ninguém do ponto de vista remuneratório ou de vantagens, portanto, não vai haver o ciúme corporativo, que é muito comum em Brasília, mas eles vão, penso eu, ter atratividade de descobrir que é uma norma que vai oferecer segurança jurídica, vai exigir que o controlador seja transparente e ofereça soluções. Vai admitir que o erro administrativo, desde que corrigido voluntariamente, não provoque qualquer sanção. Vai exigir que os pareceres dos advogados da União tenham um valor, inclusive de imunizar contra sanções
aqueles que seguirem os seus pareceres e que, desde que esses pareceres sejam razoáveis e tenham um mínimo de sintonia com a doutrina nacional. Não será a opinião do controlador do TCU que deve predominar nessa matéria, né? O controlador do TCU tem um papel de revisar o abuso. Abuso é uma coisa distinta é a divergência. O fato do TCU divergir da solução que a AGU apresentou, que os advogados apresentaram, não autoriza o TCU a censurar com multas e sanções e bloqueios de verbas ah, órgãos e entidades públicas. Isso é extravasamento, né? O TCU tem um papel de revisar abuso, revisar violação à lei, revisar aquilo que excede aos precedentes, ao razoável e a aquilo que é consenso na doutrina jurídica, e não construir novos consensos e obrigar todos a pensar como o TCU. Não pode considerar que viola o gestor médio quando viola a jurisprudência do TCU. Isso é querer legislar no lugar do Congresso e superar a discricionariedade administrativa. Isto, creio eu, o próprio TCU já está amadurecendo para superar. Veja que eu sou um É, admirador do Tribunal de Contas. Eu já trabalhei em Tribunal de Contas, já escrevi sobre tribunais de contas e sempre escrevi elogiosamente sobre a função que ele exerce. Mas também reconheço, e já escrevi também sobre isso, que há vários excessos, às vezes, de surpreender o gestor. E um gestor não pode ser surpreendido, né? Ele deve, às vezes, 10 anos, 15 anos depois, sem mais acesso à documentação, dizem a ele que a decisão dele foi desarrazoada, tendo ele seguido todos os pareceres, todos os precedentes, a doutrina, a jurisprudência dos tribunais da época, apenas não estava seguindo a futura jurisprudência do TCU. Aí é demais. Aí realmente é criar uma insegurança jurídica e acredito que isto todos os servidores vão gostar muito. Paulo, É, essa questão do tribunal Marcelo, e a questão de como é que eles interpretam as coisas é um negócio muito complicado. Mas eu recentemente vi o presidente do tribunal, o Bruno Dantas, explicando que criou uma SESEX para produzir consenso. Ou seja, um espaço onde vai governo, por exemplo, empresa e o tribunal, para eles se entenderem é, antes de haver, não sei se você sabe dessa secretaria, foi criada agora, é uma SESEX, procura de tem um nome comprido lá, mas é para isso, consenso. Né? Então, assim, eu tenho a impressão, fiquei muito bem impactado com isso, não sei se está funcionando, vi isso agora, mas é uma posição, por exemplo, do tribunal no sentido de dizer o seguinte, ó, não sou o dono da verdade, tem que sentar todo mundo e procurar uma solução, foi o que eu achei. Tomara que seja assim. Eu acredito que o risco é sentarem pessoas com vozes diferentes. Um grita mais forte. Você sentar numa mesa com um leão é difícil. Você corre o risco de ser devorado, né? Então, você sentar à mesa com iguais, sim, os consensos são possíveis. A AGU tem espaço de arbitragem, tem uma Câmara de Arbitragem que já funciona há muito tempo. A administração tem espaços de concertação também. Eu acredito que elogiável que o TCU queira estabelecer consensos e súmulas administrativas para diminuir o grau de arbitrariedade, mas eu temo que não seja um diálogo de iguais. E nessa hora me preocupa qual grau de fato de discurso horizontal nós vamos ter. Não sei, não É, posso falar, apenas eu coloco em pauta essa questão. Uma vez eu me recordo bem disso, um tio meu que trabalhava no Ministério das Minas e Energia durante tempo, ele dizia: olha, foi liberado o mercado do petróleo, as pessoas podem entrar na sala, mas tem ali na sala um leão, que é a Petrobras. É gigante. Então, você não entra na sala fácil assim. Você pode abrir a porta, mas corre o risco de ser devorado. Então, não é tão simples. não, não mas eu tenho a impressão que nós vamos ter oposição do TCU de novo a um projeto como esse aí. Eu acho que o Paulo Sim. levantou essa questão e eu não tenho a menor dúvida, porque é perda de poder, vamos dizer assim. Né? O leão perde um dente, vai perder? Não vai, né? Ele não vai querer perder esse dente. Eu Assim, eu tenho uma longa história aí com o tribunal, mas só para ilustrar, a unidade
de procuradoria da instituição deu um parecer favorável, a CGU deu um parecer favorável e o tribunal deu um parecer contrário. A mesma coisa. Eu fui ao tribunal e com esse argumento, minha unidade disse que pode, o CGU diz que pode, só vocês estão discordando. O que que ele me disse? Só vale o nosso, o resto não vale nada. Exatamente assim. Exato. Então, veja bem, eu tenho esperanças, porque, primeiro, nos últimos anos, alguns espaços acadêmicos começaram a criar observatórios do TCU, que foram duros, bem duros. Há livros e livros já publicados. André Rosílio mesmo publicou um trabalho duro sobre o regime do TCU e sua atuação, é, chamado ativismo de controle, né? Ah, a FGV também criou um observatório e eu percebo de vários ministros espaços de diálogo. Eles querem mudar práticas do tribunal. Agora mesmo, a própria Anastasia ingressou no tribunal e é uma pessoa iluminada em muitos aspectos, atenta a essas preocupações do gestor público. Creio que ele pode ter uma influência importante lá dentro, arejando aquele espaço. Então, eu não sou contra a instituição, eu sou favorável ao papel e às missões do TCU. Porém, não é simples você ter uma mudança repentina de padrão decisório. Maria, né? Luiz, você está falando e nós estamos ouvindo, diga aí. O que é que tem Maria? É que eu acabei de entrar no Uber, desculpe, eu não vi que estava ligado o microfone. Tá sim, tá sim. É sempre bom ouvi-lo. Você estava falando num linguajar que nós não compreendíamos, era algo próximo do taiwanês, mas depois, agora ficou nítido, tá? Tá. Era só sobre fundação estatal lá atrás, que na União só exerceram esse modelo duas vezes, foi as duas fundações de previdência complementar. E não exerceram na integralidade nem potencialidade do modelo, fizeram uma coisa mitigada. Uhum. Os estados exerceram em previdência complementar, em municípios, e alguns na área da saúde. Mas como os espaços jurídicos dos estados dependem muito da própria União abrir esses espaços, todas elas ficaram mitigadas, né, limitadas. Sim. Mas são fundações estatal de direito privado, Luiz. Sim, tem muitas. Ele está falando que exatamente você tem várias já criadas, porém o protagonismo nessa matéria é da União. Nós temos uma legislação hoje detalhada sobre fundações privadas de previdência e o restante ficou um pouco mal coberto, faltando a União disciplinar melhor essa matéria. Na proposta da nova lei de organização que a gente trabalhou lá em 2009, havia todo um capítulo sobre isso, mas este capítulo não foi objeto de lei. Por quê? Porque o próprio Anastasia não poderia apresentar, por exemplo, a matéria de iniciativa do presidente da República, né? Esse é um problema. Há vários temas em matéria organizatória que a iniciativa é privativa do presidente. É preciso que o Executivo Federal, com esse protagonismo, que é quem pode encaminhar um projeto de lei nessa matéria, o apresente. E agora há esta comissão com bons nomes que pode, de fato, apresentar uma solução também para isto. Um dos capítulos tratar dessa matéria. Não vejo resistência nisso. Não vejo resistência maior. Não. A única resistência, Paulo, ao tema, na verdade, foi quando teve aquele primeiro projeto de lei 97, foi exatamente das universidades federais. Todas as cento e poucos foram contra, porque elas queriam continuar com o regime autárquico e pessoal estatutário. Porque as pessoas, antes de maturarem o projeto sobre as fundações estatais enquanto forma organizatória, começaram a dizer que iam transformar universidades em fundações, e aí você ideologiza o debate. Primeiro, você tem que discutir como fazer com que a estruturação da administração seja mais racional e coerente. Em seguida, você vai discutir políticas governamentais, se você quer transformar isto ou aquilo em empresa, ou em fundação, ou autarquia, ou serviço social autônomo, o que você quer fazer? Esse debate não deve se dar na lei de organização. Sim. Esse debate deve se dar
na hora da gestão pública sobre órgãos e entidades, nas políticas de educação, nas políticas de saúde, de inspeção sanitária, enfim, em outros momentos, mas não no momento em que você está estruturando um quadro geral, não só de figuras típicas, mas também de relações organizatórias típicas. Esse quadro desenhado, sim, aí você vai definir quais são as decisões políticas e aí encaminhe isto para o Congresso para debater. O que acontece é que quando você mistura as coisas, você acaba contaminando, né? Por isso que eu acredito que o projeto, com a forma como foi apresentado em 2009, que pode ser modificado agora plenamente, deixando o concreto para um segundo momento decisório, foi a melhor forma de encaminhar a matéria sobre organização administrativa, atualizando o que está aí, que é da época da ditadura e desatualizado completamente, salvo algumas poucas normas de planejamento, de controle que ainda podem ser utilizadas, mas separando esse debate do debate das decisões concretas. Porque esse debate das decisões concretas, sim, esse sim que entusiasma os corações e as mentes, como dizia Bresser. Eu, Ô, eu acho Paulo, que a implantação poderia ser progressiva também, né? Você tem defendido tanto a experimentação, Sim, tá certo? Eu sim. acho que Uma adesão voluntária, né? Uma adesão voluntária. é, A entidade se exato. propõe, assina um contrato de desempenho, reformula sua forma jurídica ou segue aquelas regras daquela forma jurídica durante certo período de tempo. Se funcionar bem, ela É. propõe uma mudança estrutural mais definitiva. Que foi, ô, por exemplo, o caso da, da instituição do Ricardo, né? Que foi a única que se prestou a se tornar uma agência executiva, né? Foi a única que se voluntariou para isso, né? Não se lembra, Ricardo? Não voluntariou porque nós queríamos dar força para o projeto de reforma, porque, na verdade, não recebemos nada. Né? Do ponto de vista de autonomia, foi uma discussão inócua. É mesmo? Inócua, inócua. Deu lá para não dizer que não deu nada, autorizar, a gente viajava muito internacional, aí ganhou essa autonomia. Não tinha autonomia. A Cláudia Costa nos pediu, porque ela estava, acho que estava saindo e tal, e queria que tivesse uma pelo menos. E É. nós éramos a favor. Eu era a favor, o Júlio era a favor, nosso saudoso Uhum. Júlio era entusiasta disso também. E aí fizemos, mas assim, por que só temos nós? É, Não tinha vantagem, entendeu? Para a organização do ponto de vista de autonomia. E eu acho que também aí preside muito a incompreensão. Sim, Você tem que Tem isso. criar uma arquitetura de incentivos, né? Muito transparente, muito visível. Eu me recordo de um decreto que apresentou uma série de flexibilidades de prestação de contas de viagem, prestações de contas de restos a pagar, coisas muito limitadas. Não cria, de fato, uma arquitetura de incentivos forte para que as entidades se candidatem a processos que vão exigir análise, eh, programação de resultados, indicadores de desempenho e tudo mais. Você tem que criar, de fato, uma arquitetura de incentivos para que elas sofram esse pente fino, na verdade, e recebam, então, um regime jurídico peculiar, novo, temporário, experimental durante certo período. Eu acredito muito nisso, ah, e espero que o projeto que vai ser apresentado caminhe nesse sentido. Vamos lá. eu acho que esse projeto aí é muito importante, quer dizer, talvez seja uma coisa mais importante que nós temos que acompanhar daqui para frente em relação a quem se preocupa aí com a modernização da gestão pública. Porque ele trata de um conjunto de coisas que dá uma base institucional importante, né, para você produzir resultado. Você tem lá contra-desempenho, você tem lá segurança jurídica, né? Você tem lá uma delimitação muito clara dos objetivos aí das várias instituições, organiza isso, que é realmente uma cacofonia organizacional, como chama lá o nosso amigo Chico. Chico. Sim, a impressão que eu tenho é que ele trata de um conjunto de temas bastante amplo e talvez seja o,
o projeto mais importante que está na mesa hoje aí, depois da reforma. Eu acho que eles têm o trabalho da comissão anterior como base, creio que eles vão utilizar, porque o prazo é muito limitado, um ano, para entregar um resultado. Mas, ao mesmo tempo, é bom que seja este prazo de um ano, porque também, se nós caminharmos muito para frente, vamos encontrar novamente aquele cenário de conturbação política, de reeleição, etc. É bom que termine realmente em 2025 e não em 2026. E é o que eu acredito que vai acontecer. Provavelmente eles devem conseguir ter a primeira reunião em maio, na pior das hipóteses, em junho. Então, um ano depois, em maio ou junho do próximo ano, né? Vamos ver. Eu estou Joaquim, esperançoso e o que eu puder eu vou tentar contribuir, porque a equipe é boa, os nomes são bons e espero que, de fato, a intenção seja uma revisão abrangente. Ô, Paulo, maravilha. esse um ano que você está falando, maio, junho de 2025, a preocupação com a qualidade, a polarização e a qualidade do Congresso Nacional. Bom, eu não sei Aí, como vai receber o Congresso Nacional. Não é, posso saber, não posso opinar sobre isso, mas acredito que, como eu falei, se a norma for estruturante e não concreta, ela poderá passar sem grandes problemas. Claro que tem a ver com o ambiente de conflito ou não conflito entre executivo e legislativo no momento. Mas as experiências que eu tive várias experiências de participar de comissões legislativas. Eu participei da comissão que elaborou a Lei de Processo Administrativo da União, que também foi formada a partir de uma comissão de juristas. E essa comissão apresentou um projeto ao governo, o governo queria mexer, eu lutei para que não mexesse, não mexeu, até para preservar a força simbólica de ser um projeto concebido fora do governo. Encaminhou ao Congresso, o Congresso não mexeu nada, uma vírgula só foi alterada. E foi aprovado com grande margem de segurança o projeto que é hoje a Lei 9784 de 99, né? As normas também que o Anastasia propôs e retirou do projeto da comissão, tanto de contrato de desempenho quanto de decisão coordenada, também foram aprovadas com grande maioria e com pouco alarde, sem recurso ao plenário, nada disso. Por quê? Eram normas estruturantes, normas abstratas, normas que tratavam de pôr ordem na casa, de tentar organizar uma racionalidade decisória, de dividir o que é de cada um, o que é, de fato, o modo certo de funcionar de uma fundação dependente, uma não dependente, de uma empresa dependente, uma não dependente, de uma autarquia, como criar subsidiárias, que tipo de subsidiárias podem ser criadas, tudo isto que é essencial numa norma atualizada de organização, mas sem decisões concretas, sem dizer quem vai ter o quê, ou perder o quê, ou ganhar o quê, e tendo esse tema, esse momento decisório concreto, como um segundo momento que o Congresso também vai opinar. Então, o Congresso percebeu isso e conduziu com tranquilidade. Eu sou otimista, porque eu sempre sou otimista, então posso estar errado, porque eu sou um otimista quanto mais, assim, sempre acho que a coisa vai melhorar. E pode demorar às vezes, como demorou muito para que algumas pessoas entendessem a reforma de, da emenda constitucional número 19. Na época nós éramos acusados de todo tipo de coisa, e hoje os que acusavam muitas vezes se valem dos mesmos instrumentos e elogiam a eficácia desses instrumentos. Então, eu acredito que sem querer citar o autor, o tempo é um pouco o senhor da razão mesmo, e as pessoas vão amadurecendo. Ok. acho que o Luiz Arnaldo levantou a mão aí. Paulo, estava ouvindo aqui no carro um comentário que você fez. Você entende que essa lei, como a comissão havia proposto, ela tem visto de iniciativa, se não for apresentada pelo Executivo? É que eu tentei 3 vezes, com 3 senadores diferentes, botar o tema, só que as áreas de eficácia deles não era a administração pública. E aí acharam que era pesado e denso demais o tema, acabaram recuando. É porque, como eu falei, hoje uma lei de organização, ela
ela é uma lei não só de criação de figuras típicas de direito público, mas também de direito privado, mas também de relações organizativas e também de flexibilidades que a Constituição prevê lá para o contrato de desempenho, que mexem com orçamento, que mexem com controle, que mexem com matérias, várias delas que exigem uma iniciativa qualificada do presidente, uma iniciativa própria do presidente, né? Eu creio que nenhum senador, a própria Anastasia me dizia uma vez isso: olha, Paulo, algumas flexibilidades eu não pude colocar, porque todo mundo me dizia que eu não podia colocar. A assessoria técnica me dizia que eu não podia colocar, os meus amigos senadores me diziam que eu não podia colocar, então, para viabilizar o projeto, eu tive que colocar sem várias flexibilidades que o projeto de vocês apresentava para as entidades que assinassem contrato de autonomia, porque não era uma iniciativa do presidente. E eu compreendi perfeitamente. Então, creio que, de fato, ser uma proposta governamental que trate de matéria tão sensível, é melhor que seja, de fato, apresentada como um todo agora, uma revisão, mas insisto, sem nenhum puxadinho, nenhum jabuti concreto. Sem dizer nada sobre empresa XYZ, ou conselho XYZ, ou autarquia XYZ, ou nem sequer da área XYZ. O importante é que seja uma norma estruturante abstrata. Não. Concordo. Muito bem. Temos mais alguma colocação aí para o nosso Paulo Modesto? Não, amigos, eu fico feliz que esse tema tenha voltado à agenda, porque, de fato, foi um período de debates muito rico. O trabalho que os membros da comissão realizaram foi notável, realmente uma dedicação incrível. Eu me recordo de sessões de 2 dias inteiros de trabalho, sem interrupção, só uma interrupção para almoço, talvez, e o dia inteiro debatendo, discutindo e trocando ideias, dizendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tem na Itália, isso aqui tem na Espanha, isso aqui tem não sei onde, vamos tentar adaptar, fazer com que no município tal também já existe, funcionou na empresa tal, trazendo não só uma reflexão de arrumação técnica, com o mesmo tempo verbal, com clareza, com objetividade de linguagem, mas também trazendo a experiência de quem vivencia a administração pública por dentro. E todo mundo ali vivenciava, né? Já trabalhou em vários órgãos e foi consultor em vários órgãos, pôde contribuir. Eu espero que a própria comissão nova ouça a comissão anterior, incorpore elementos e que nós possamos ter esse debate enriquecido. Eu sou otimista, acho que a boa vontade, não só do Ministério da Inovação, mas também da AGU, e confio que os debates vão ser frutíferos. Como o Congresso vai reagir, não sei. Como o TCU vai reagir, não sei. Mas a gente não pode antecipar problemas, tem que antecipar soluções, construir alguma proposta. Veja que mesmo o trabalho da comissão não tendo sido apresentado, deu origem a, no mínimo, 3 leis federais, inúmeras leis estaduais e municipais, uma mudança de mentalidade da comunidade jurídica, mudança de decisões nos tribunais, citações referentes e contínuas no Supremo Tribunal Federal, inclusive, de modo que houve um progresso na cultura jurídica, mesmo que não tenha se convertido em lei integralmente, tenha sido apenas fragmentariamente convertido em lei. Eu sou otimista de que, aos poucos, as boas ideias frutificam e servem de semente para novos projetos. E é por isso que eu estou aqui também debatendo, porque se eu fosse um cético, não insistiria nesse tema. Verdade. Muito bem. Temos alguma pergunta ou é só agradecer ao nosso amigo aí por mais essa brilhante aula? Obrigada, Paulo, foi genial. Muito Eu bom, gostei obrigada. muito do Convato. Gostei Muito muito do debate. Obrigado, Vamos ver se Paulo. Foi muito renovamos bom ver isso. você. Muito bom, Luiz. Excelente. Também gostei de lhe ver. Um abração a todos e nos encontramos em breve, tá bom? Tá certo. Beijos para Mais. Mônica, Darei Abraço. sim. Um abraço a todos. Para a Mônica, para as meninas. Tchau. igualmente. Paulo César muda o nome do grupo, não é SEDRE, não é SEGEP.
Alegria. Um abraço, pessoal. Um abraço, Paulo.